Paz para todos nós. Quando eu falo em paz, desejando paz para todos nós, é porque no momento que estamos atravessando, é uma das coisas de que mais nós precisamos. Mas, na verdade, em todas as épocas, as almas sempre precisaram de paz. Se nós formos dar um passeio pelo Evangelho, nós vamos ficar surpresos com quantas vezes nós vamos nos deparar com a palavra paz. Era o que mais Jesus, quase que em toda palavra, não é? Ele não entrava em um ambiente sem desejar paz para aquele ambiente. Ele, ao conversar com as pessoas, ele vibrava paz para as pessoas. E temos vivido momentos muito tumultuados. Eu conversava outro dia com as pessoas, quantos temos sido testados. Todos nós. De uma maneira geral, as experiências pelas quais temos passado, todos nós, elas contribuem com com o nosso fortalecimento espiritual. Nós vamos como que nos encorpando diante da vida, diante da realidade, e a gente vai seguindo. E às vezes nós nos perguntamos, e uma amiga me perguntou, Joselma, se para nós outros, que temos o conhecimento da existência da vida além da morte, que conhecemos um pouco das obras básicas que nos dão suporte na fé raciocinada, se nós temos sido tão testados e de quando em quando nos sentimos abalados, e aqueles que não conhecem Jesus? E aqueles que não conhecem a realidade da vida após a morte? De fato, essa minha amiga tem razão. Mas, para cada um, a oportunidade de seguir e de servir. E cabe a cada um de nós, então, não apenas desejar paz de uma forma mecânica, vibrando automaticamente, deseja paz e já está pensando em outra coisa. Não. Nós estamos, neste momento, falando na paz no sentido verdadeiro. Se eu desejo a paz para vocês, o que eu estou desejando? Primeiro, condição espiritual de enfrentar com tranquilidade, de enfrentar com fé as dificuldades que se interpõem no seu caminho. Eu estou lhe desejando saúde, para que você, com saúde, continue firme, de pé, para continuar caminhando. Eu estou lhe desejando bom humor, porque cara fechada não resolve os nossos problemas. Eu estou lhe desejando, acima de tudo, a tranquilidade daqueles que sabem que estão fazendo o melhor para manter a paz. E se ela estiver faltando, que a gente saiba que não é por
responsabilidade nossa. Então, eu estou lhe desejando perseverança no bem. Se manter de pé para prosseguir. E nesses desejar a paz, hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as aparências. Me contavam João Nunes Maia, quando ele estava em Belo Horizonte, ele tinha uma prática toda manhã de fazer uma caminhada em torno de 10 mil metros, 10 quilômetros. Toda manhã ele tentava fazer isso e no caminho ele ia fazendo amigos. Não que ele parasse para conversar, porque senão nós sabemos que uma das recomendações de que quem faz a caminhada é ter um objetivo e um ritmo. Mas ele fazia amigos com o seu sorriso, com o gesto, com o cumprimento, com o olhar. Numa situação ou outra, ele dava uma paradinha para atender, trocar mais algumas palavras. E conta ele que teve um dia que as pessoas o olhavam de uma maneira admirada. E ele cumprimentava as pessoas e sentia aquele olhar de admiração. Aí ele brincava com a gente e dizia assim, pois é, aí eu comecei a achar que eu estava tão assistido pelos amigos espirituais, que a presença deles era tão grande, que a luz devia estar irradiando em torno de mim pela presença desses amigos. E eu continuei fazendo a minha caminhada, cumprimentando e sendo alvo de um olhar de admiração. Até que eu cheguei em casa de volta, 1h15 depois, e quando eu fui tirar a camisa suada, eu pude perceber que a camisa estava do lado avesso. E o que estava chamando a atenção é porque a camisa evidenciava que eu a tinha vestido pelo avesso. E aí a gente fica pensando as aparências. Ele acreditou que as pessoas registravam a presença dos amigos espirituais junto a ele. E era uma simples camisa vestida do lado avesso. Às vezes, há um ditado muito antigo que diz: as aparências enganam. E às vezes nós, no dia a dia, nos deixamos levar pelas aparências. E nós vamos aprendendo com o tempo, com as experiências, a valorizar mais o conteúdo do que a embalagem. Hoje, nós já temos notícias que, em alguns lugares, crianças que ainda se voltam para a prática do equívoco se apresentam muito bem vestidas, ou vestidas com uniforme de escolas conceituadas, e, com isso, elas conseguem adentrar alguns ambientes. Nós temos ouvido que outras crianças ou adultos, adolescentes, que são possuidores de recursos, se vestem com muita
com muita necessidade, aparentando muita necessidade, para envolver outras pessoas. E aí, na medida que os meios de comunicação noticiam os eventos, nós vamos aprendendo que muitos eventos com prejuízos consideráveis se dão porque as pessoas se tornam vulneráveis quando se deixam levar pelas aparências. E aí vamos trazer isso para nós. Aparências. O que trazemos na nossa alma? Fé ou revolta? Amizade ou indiferença? Confiança ou desconfiança? O que está em nós? Então, a primeira coisa, quando nós falamos em aparência, é tentar adentrar a nossa alma. E aí vem aquele ensinamento antigo, né? Conhece-te a ti mesmo. Do nosso querido, amado, respeitado Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Vamos ver o que nós estamos sentindo. E vamos analisar o que nós estamos passando para as pessoas. Ai, meu Deus, que coisa complicada. Sim, porque nós não podemos, no dia a dia, ficarmos mudando de aparência conforme as situações vão se desenrolando em nós ou conosco no dia a dia. Aí nós entendemos que nós precisamos encontrar uma faixa intermediária de externar para as pessoas o que vai em nossa alma. É muito interessante que muitas pessoas, quando estão sofrendo, elas ou fecham a cara ou fazem um ar de sofrimento tal que constrangem os que estão próximo a ela ou passando por ela. E nós precisamos refletir que nós não temos o direito de constranger os outros com o nosso estado íntimo. Vocês já pensaram aqueles chefes que os funcionários dizem assim, chega lá hoje não, a cara dele tá ruim, não mexe com ele não. E fica todo mundo de longe, porque aquele chefe demonstrou pela sua fisionomia do rosto que não está bem, que está azedo, que precisa que as pessoas fiquem longe. Aí, minha gente, nessa aparência que a gente está tentando falar aqui, a gente vai chegar num ponto muito simples. A aparência de quem procura vivenciar os ensinamentos de Jesus. A aparência de quem curte a alegria de saber que os espíritos amigos estão apoiando, estão ajudando. E podemos ter certeza que os amigos estão sempre apoiando e ajudando. Então, a gente começa a perceber que a aparência daquele que crê não é uma aparência que essa também
confunde. Não é aquela aparência de extrema piedade. Porque eu não vou dizer nenhum, mas pouquíssimos de nós conseguem manter uma piedade extrema o tempo todo. Então, existem pessoas que chegam a tombar a cabecinha de lado para demonstrar piedade. Ou melhor, para chamar a piedade para eles, demonstrando todo um processo de mansuetude que às vezes não é verdade. Então, nós estamos falando aqui daquela naturalidade na nossa maneira de ser, de demonstrar alegria, de demonstrar compromisso, de demonstrar responsabilidade com o que tem a fazer, de demonstrar solidariedade aos que estão sofrendo. A aparência. Porque a aparência leva a mensagem inicial para o necessitado do que nós estamos tentando oferecer. E que a nossa aparência reflita como um espelho o que nós somos. Eu já disse uma vez a vocês que o espírito Miramês ensinou, e eu aprendi, a me olhar no espelho e ver minha cara fechada. E na página dizia assim: veja que você sendo você, você vai ter uma tolerância com o que você vai interpretar. Mas olhe-se e imagina o de fora, o estranho, o que vai te sentir com a sua cara fechada. Ai, gente, eu confesso que eu me assustei. Eu fiz aquela cara fechada e olhei. É assim que eu me apresento para as pessoas? É assim que elas me veem quando eu estou de cara fechada? Meu Jesus, me ajude. E a partir daí, eu comecei a zelar pela minha aparência, para que a minha aparência possa se aproximar do que eu estou sentindo, no bom sentido, de sentir coisa boa, de sentir amizade, de sentir carinho, de sentir paciência. A aparência. E é tão simples como a camisa do lado avesso que o Nunes vestiu. É fácil trocar a nossa fisionomia. Basta deixar a alma vibrar amor, vibrar caridade. E nossa aparência deixará as pessoas que estão em torno de nós mais tranquilas, mais felizes, com mais vontade de estar junto a nós no serviço do bem. Amigos, vigiemos a nossa aparência. Um grande abraço. Deus abençoe. Até semana que vem. Paz para nós.